Bom, hoje é o mesmo dia, na verdade, gravar tudo em sequência. Tava meio na vibe, decidi gravar tudo ao mesmo tempo, já tá com a luz meio de noite já. Mas assim, eu quis terminar logo aqui essa gravação desses vídeos, assim, de como preparar esse estudo bíblico em uma semana, como que eu tenho comentado assim ao longo desses vídeos. E essa última parte tem mais a ver com preparar o estudo para o grupo pequeno. Esse é o objetivo dessa última parte do módulo sobre estudo bíblico indutivo. Então a gente vai conversar um pouco disso. É, assim, deixa eu colocar aqui. Como eu comentei, assim, a, a minha rotina era dividida em três partes, né? Que era estudar a Bíblia pessoalmente, individualmente. Depois tem a fase de preparar tudo pensando no grupo pequeno para fazer a guia de pergunta. E a última parte era de, propriamente tal, aplicar tudo bíblico na reunião, na hora da reunião. E aí eles fizeram uma sugestão de divisão de semana, não é exatamente assim como está aparecendo aqui, mas eu segui um pouco dessa linha, modifiquei, assim, pensei, vamos dividir de outra maneira para que faça um pouco mais de sentido, assim, para pode ser a realidade atual. E é isso, né? No primeiro módulo a gente falou sobre algum princípio básico de porque a gente estuda na ABUB, assim, o estudo bíblico indutivo, que faz parte dos encontros bíblicos, e também a introdução dessa semana e também o primeiro dia sobre meditar o texto bíblico. E também algumas atitudes na hora de estudar as escrituras. No segundo vídeo foi sobre falar propriamente tal do estudo bíblico indutivo, do método indutivo. E agora a gente vai falar um pouco sobre como preparar estudo para o grupo pequeno. Aqui a gente tem mais sugestões, assim, porque essa é a parte mais arte, na verdade, não é tão assim ciência de como preparar coisas. A gente tem recomendações, assim. Na parte do EBI, como a gente falou do método, isso já é mais certinho, assim, já tem uma certa guia, que essa foi a guia que geralmente a gente usa na BU para fazer o estudo bíblico indutivo, mas essa parte aqui sempre fica meio na dúvida, a gente não tem muito, assim, às vezes é muito claro, assim, às vezes também em algumas oficinas a gente não chega a trabalhar isso. Então eu quero trabalhar um pouco, eu sei que ainda tem mais coisa para falar, mas também eu já falei muito e ainda poderia continuar falando sobre estudo bíblico indutivo. Mas a gente vai falar um pouco sobre como preparar tudo para o grupo weekend. Reforçando de novo essa ideia de que a gente pode, como estudo pessoal da Bíblia, por exemplo, o que vocês já fizeram, ou espero que tenham feito, aí com o texto que vocês escolheram aí, se você está fazendo sozinho ou em dupla. Dá para fazer muita coisa, assim, só que nesse contexto da BU a gente usa principalmente o estudo bíblico indutivo para preparar estudos indutivos, guias de perguntas para fazer essa jornada indutiva com os participantes das nossas reuniões, sejam evangelísticas ou de crescimento. Aí vamos no dia 4, que seria o dia dessa sua semana que você vai preparar o estudo para o seu grupo pequeno. Então, coloque-se diante de Deus em oração também, em especial para guiar o processo de formular as perguntas, assim, porque o mais importante nessa fase é formular boas perguntas que ajudem mais pessoas a entenderem o texto, pegarem qual é o sentido original e também que sejam boas para interação, assim, no momento do grupo pequeno. Aí, voltando para a comida, aí tem uma cita do Gustavo Sobarso que eu gosto muito. Aí eu falei sobre esse do começo, assim, de que você pode comer. Tipo, o importante é se alimentar, mas tipo, é muito melhor quando você sabe cozinhar. Me inspirei um pouco nele, falando sobre comida, comparando estudo bíblico indutivo com comida. E aí tem. é, tem essa figura, assim, que eu lembro que o Larson sempre falava que preparar estudo bíblico indutivo como a primeira parte é a parte da cozinha e a segunda parte é a parte da mesa. E em especial lá no Chile a gente tem muito essa cultura da mesa, assim, de apresentar uma mesa muito bonita e tudo isso.
que o Brasil não é tão, assim, é, noiado com esse negócio de apresentar uma mesa bonita. Tem, sim, mas não tanto. Acho que no Chile é muito mais forte essa cultura. Aí, até que eu tô vendo esse negócio de mesa porta, assim, que no Brasil, lá no Chile, já tinha cultura esse negócio. Aí, só que aí ele separava, isso não ajudava muito, porque aí toda essa parte que é anterior que eu falei era como a parte da cozinha, assim. E a parte como de preparar tudo bíblico é como preparar uma janta para os amigos. Aí ele fala, para fins pedagógicos, podemos comparar o estudo bíblico indutivo com preparar uma ceia para nossos amigos. Por isso, há duas etapas claramente diferenciadas. Uma delas é a etapa da preparação da comida, que é quando você, na cozinha, utiliza diversos ingredientes, diferentes ingredientes, os corta, mistura, ferve, usando panelas, facas, colheres, etc. É uma etapa de trabalho mais dura, mas também divertida e gratificante. E a segunda etapa é o momento de servir a comida e desfrutá-la com seus amigos. Aqui a ideia é de apresentar uma mesa bonita, fácil de apreciar, servir os pratos numa ordem apropriada e, sobretudo, comer e desfrutar. Essa comparação é muito interessante porque, da mesma forma, o MBA precisa de uma preparação e degustação apropriada. A etapa de preparação é muito importante porque, nesse momento, você vai misturar e temperar o que você vai oferecer aos seus amigos, a palavra de Deus. E você não vai chegar improvisando uma comida rápida na hora do núcleo. De acordo com as pessoas convidadas, você vai seguir as instruções do chefe, Deus mesmo, e colocar mais algum ingrediente ou não. Você vai tomar cuidado para não queimar a comida ou deixá-la crua e você se assegurar de deixar tudo perfeitamente pronto na hora de servir, porque você não vai ter como levar as panelas, o fogão e o forno até a mesa. Já na mesa você já você vai permitir que todo mundo coma. Você não vai comer toda a comida sozinho, nem você ou suas ideias vão se converter na comida. Você vai garantir que todo mundo coma uma porção e que a mesa esteja bem apresentável. Com o tempo e a prática, você perceberá que está cozinhando cada vez melhor. Você vai adquirir também mais criatividade na hora de elaborar e apresentar os pratos. Também você perceberá que tanto você como seus amigos vão se alimentar e crescer espiritualmente. E aliás, você vai ver que provavelmente mais famintos saberão que ali tem boa comida e virão em busca de ser saciados. Gosto muito dessa figura do Gustavo Soares, assim, falando sobre estudo bíblico. E realmente, assim, eu acho que essa é a diferença. Primeiro, quando você cozinha para você mesmo, assim, nessa fase inicial, você não se preocupa muito com a apresentação, assim, do que você cozinha, assim, entre aspas, na hora de preparar tudo bíblico indutivo. Você pode ser um pouquinho mais bagunçado no seu processo de estudo pessoal. Mas, assim, na hora de você fazer comida para os seus amigos, você tenta deixar a mesa bonita, tenta deixar, assim, que todo mundo fique confortável, que todo mundo que esteja tudo fácil de alcançar, assim, na mesa, dependendo. Então, é isso basicamente, assim, eu acho que é bom pensar nisso. Essa figura ajuda bastante a pensar, assim, na hora de como você vai compartilhar o estudo bíblico, assim, como você vai preparar-se para evangelístico, se é de crescimento, o que você vai apresentar. É, aí, o importante sempre é começar pensando no grupo qual vai ser aplicado, assim, o estudo indutivo. Como eu já falei, você tem que primeiro pensar que tipo de encontro bíblico que vai ser. Evangelístico, em dupla, crescimento com o grupo local. Por exemplo, eu comentei assim no vídeo anterior que, a, por exemplo, se eu pegar o texto de Marcos, assim, se fosse evangelístico, eu focaria mais em, tipo, em que a pessoa que a pessoa perceba por ela mesma, assim, como quem é Jesus, sua identidade, tudo isso, para tentar, no final, apontar a que ela tem algum tipo de para convidar ela a considerar o Senhor de Cristo, seguir a Jesus, entregar a vida a Jesus. Ou se for em crescimento, e pode ser ver quais as implicações disso na vida prática de pessoas que afirmam que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, assim, mas quem sabe não sabem perdoar pecados, não refletem muito dessa natureza de Deus. Sei lá, tô pensando assim, mas tipo, aí a mesma ideia central, o mesmo propósito central de Marco vai funcionar diferente para cada grupo que você vai compartilhar tudo bíblico.
Mas, de todas as formas, como o Sobarso fala, sempre tem que ser evangelístico, porque às vezes, sei lá, está no crescimento e chega gente que não é cristã e você tem essa oportunidade de um pouco de falar sobre quem é Jesus e tudo isso. No final das contas, a gente sempre tem que ser o mais claro possível. Evitar crentez, mesmo sendo crente, assim, evitar, tipo, todas as gírias cristãs e tudo isso. Porque a ideia é facilitar que as pessoas entendam. Pense nas pessoas, assim, sei lá. É, pode ser que o Miguel seja essa pessoa que gosta muito de falar, assim, que gosta muito de se expressar suas ideias, viajar na maionese. Helena seja uma pessoa mais tímida. O Gael seja essa pessoa que fica aí pensando em coisa nada a ver, querendo questionar, querendo puxar o estudo bíblico para outro lado. A Alice pode ser uma pessoa que não é cristã. O Arthur, sei lá, é uma pessoa que ele tá sempre lá, mas ele é bem tímido. E, sei lá, a Laura é uma pessoa que tem problema com essa igreja local, e saiu, sei lá, tá nesse processo de busca espiritual, e aí não tá entendendo muita coisa, e decidiu participar no estudo bíblico e tá gostando de se reunir com o pessoal da ABU. Eu coloquei nomes aleatórios, na verdade, procurei nomes famosos, assim, dos últimos registrados, assim, nas crianças no Brasil. E fui colocando assim, mas a ideia é isso, né? Tem pessoa, tem rosto, tem personalidade que você vão conhecendo à medida que você vão fazendo esses estudos indutivos. E a ideia é poder pensar na pessoa na hora de montar as perguntas, porque se você tem, sei lá, uma pessoa que é meio chata, você tem que saber como fazer a pergunta de maneira que a pessoa não viaje tanto, assim. Então pensa nas pessoas, assim, pensa na necessidade delas, assim, tenta pensar nessas coisas, assim, porque isso também vai te ajudar a ver de que maneira você vai compartilhar seu estudo indutivo. Determine o propósito, assim, como eu falei, assim, pense no propósito do texto bíblico, a ideia principal, por exemplo, aqui, tipo, Jesus tem autoridade divina, porque perdoa pecado, cura paralítico, conhece o pensamento das pessoas, do mestre da lei, ele tem autoridade divina, ele é Deus, assim, pensa nesse propósito, nessa ideia principal, e também pensa nas necessidades intrínsecas do grupo, assim, que tem esse texto a ver com o grupo com que eu vou compartilhar, assim, pensa nisso. Pensa nessa conexão, assim, você fez a reflexão consigo mesmo, também pensa com o grupo, de que maneira esse texto fala com esse grupo, ou poderia falar. E aí faça perguntas. Essas perguntas são as melhores ferramentas do guia para estimular os outros a examinar o fato do texto, determinar seu significado e a aplicação. Para você já foi uma ajuda, por exemplo, fazer essa pergunta do jornalista, e agora essas perguntas do jornalista também vão te ajudar a fazer as perguntas do estudo bíblico indutivo. Então, toda essa descoberta do IRA pode virar pergunta para discussão, assim. Converter esses pontos principais em perguntas para discussão ou síntese. Por exemplo, às vezes você quer que uma pessoa observe uma coisa, mas tipo, tem várias coisas para observar e você faz uma síntese numa pergunta, sei lá. É, mas o ideal é tentar fazer sempre perguntas, assim, sempre pergunta e também por isso, à medida que você tem um texto mais curto, você consegue fazer só perguntas e não sintetizar às vezes uma ideia antes de perguntar. Avalia qual facilidade do olhar para corresponder às perguntas, assim. Uma coisa que eu vejo muito assim quando me pedem para corrigir um EBI, assim, é que me mandam assim, fiz uma pergunta de aplicação e eu vejo que é uma pergunta de reflexão, assim. Isso é importante sempre ter essa prática, assim, de avaliar, assim, essa pergunta está muito fazendo uma ponte entre a mensagem bíblica e minha realidade, mas não tá me convidando a agir de maneira prática, então é uma pergunta de reflexão, assim. Essa pergunta realmente está, tipo, me perguntando, de que maneira eu posso me comprometer dessa maneira, assim, tipo, me convidando a responder de uma maneira prática. Então é uma pergunta de aplicação. Também avalia a qualidade de suas perguntas, assim, porque antes de passar para isso, assim, também faço do olho. Às vezes a pessoa já quer jogar uma pergunta de interpretação bem no começo, assim, do bíblico. Sei lá, quando você leu, qual que é tipo, por que você quer que eu tô aqui comunicar pros autores? Assim, uma pergunta bem genérica, às vezes eu vejo, assim, sobre o que eu tô aqui comunicar pros seus primeiros políticos, ou o que Jesus já queria ensinar para as pessoas, assim. E se você não tem uma boa observação, você não consegue fazer uma boa interpretação depois. Então, sempre é bom você considerar bem a pergunta de observação, fazer ela bem,
para depois ser mais fácil jogar a pergunta de interpretação, assim. Aí fica mais fácil para as pessoas irem avançando no estudo bíblico. Aí, avalia a qualidade de suas perguntas. Imaginando a resposta que poderiam ter. Porque às vezes a gente só faz a pergunta, mas não imagina. Ah, essa pergunta não formulei bem, assim. Não está muito clara, assim. Assim, eu vejo também isso. Às vezes você me manda um estudo bíblico e as perguntas estão muito assim. Como a primeira pergunta que as pessoas formularam e depois jogaram, assim. Então, como jogar assim a cenoura com casca e tudo na hora da janta, assim, não. Você tem que, tipo, deixar a cenoura bem bonitinha, se for cozida, se for ralada, não sei, mas, tipo, não dá pra jogar tudo, assim, com folha, com talo, com casca e tudo, assim. É bom sempre avaliar a qualidade das perguntas, assim, sempre pensa como as pessoas vão te responder, assim, ah, Jesus estava em tal situação? Sim, alguma pessoa pergunta. Já quando as perguntas são muito monótonas na hora de responder, não são boas perguntas, assim. Pensa em perguntas de observação tipo, que sejam simples, mas que engajem as pessoas a, tipo, procurarem a resposta no texto, assim, que não fiquem só, tipo, sim, não, não, sim, porque aí já você não cria essa dinâmica de interação. E no final você tem que escolher as melhores perguntas, assim, porque tipo, pode você fazer muitas perguntas e muitas perguntas boas, assim, mas no final a gente não tem tempo ilimitado e tem que escolher pergunta. Aí, depois, pense seriamente sobre a reflexão e a aplicação. Como eu comentei, sempre existe o perigo de que a parte final do encontro bíblico tenha reflexões pobres e uma aplicação diluída. A ideia é poder ter um bom tempo de uma reflexão profunda e uma aplicação prática no final. Então, você tem que avaliar bem as perguntas de reflexão e aplicação, para não deixar só pergunta de reflexão e não ter convite para nada. As pessoas só ficarem aí viajando e não tomando um compromisso concreto. Então, ou você já joga uma pergunta de aplicação, mas não fez nenhuma ponte entre o significado do texto original para nossos dias. Então, pense bem, assim, como é que você formula essa pergunta de reflexão e aplicação. E no final sabe como terminar o estudo também. Não sabemos como realmente vai acabar esse estudo, mas podemos determinar o que vai ter no final, se vai ter oração, canção, etc. O importante é saber como concluir de forma apropriada o estudo, e em especial garantir o tempo de aplicar o texto bíblico. Assim, uma coisa que a gente tem dificuldade, às vezes, no nosso tempo de estudo bíblico é que a gente não sabe, a gente não controla, por exemplo, o tempo e, tipo, o tempo voa e a gente não aplica nada, só fica na observação e interpretação. Mal entrou numa reflexão, assim, já tem que terminar tudo. Então, é bom você ir pegando essas práticas, assim, saber de controlar o tempo e também de ter claro como você quer terminar tudo, assim, na hora de aplicar, de chegar mesmo na aplicação. E também como terminar, assim, para dar um encerramento legal para o estudo bíblico, indutivo. Se for, sei lá, uma de um evangelístico, pode ser que você não precise orar, porque, tipo, as pessoas podem ficar meio intimidadas, mas, tipo, você pessoalmente antes, ou durante o estudo, assim, você, no seu íntimo aí, você pode estar orando e tudo isso, assim, mas, assim, dependendo numa primeira reunião de estudo bíblico com pessoa não cristã, pode ser que não seja interessante orar, assim, orar no grupo. Pode ser que com o tempo você vai, com outras reuniões, você vai, tipo, pedindo licença para, será que a gente pode orar, ou sei lá. Mas assim, se for numa reunião com crente, aí, tipo, ora mesmo, você tem que orar. Colocar todas essas coisas diante de Deus, assim, o que conversaram e tudo isso. Mas, em especial, como eu falei, assim, garantir tempo para chegar a aplicação do texto, assim, de ter um compromisso real das pessoas com o texto que acabaram de ler. Assim, uma coisa que me ajudou assim na caminhada a formular perguntas assim, não é que ainda seja o melhor formulador de perguntas assim, mas tipo foi pegar guias de estudos bíblicos prontos assim. A Bíblia Editora tem alguns assim, Cultura Cristã tem, assim tem várias editoras que tem assim, e e aí isso é uma coisa boa, porque você vai vendo como as pessoas vão formulando, tipo, você vai vendo, ah, isso aqui é uma pergunta de observação, isso é de interpretação, essa aqui é de reflexão, essa aqui é de aplicação. Você vai
vai avaliando e você vai vendo como é que as pessoas vão construindo os seus CBIs, assim. Por exemplo, o Jim Peterson, eu gosto dele, assim, ele tipo, é bem levinho na hora de fazer o estudo bíblico indutivo. O Stott não, ele é mais parrudão, assim, quando ele vai fazer um EBI. Ele é bem... São estudos que não dá para fazer em pouco tempo, assim, ele é bem, assim, mais aprofundado, assim. Rebecca Pippert e o Ruth Simmons, ela fazem estudo mais simples, padrãozinho de 12 perguntas, assim, é bem legal ver eles. E também o Ruth Simmons e a Rebecca Pippert, que são bem craques em fazer estudos bíblicos indutivos, então é legal. É legal ver essas referências, assim. É, muito da prática também de folha na BU, acho que é por isso mesmo. Não sei se tinha algum, pelo que uma vez perguntei para um ex-secretário geral, ele me falou que era mais por isso, assim, que às vezes a pessoa tinha algumas pastas assim com alguns CVs prontos e vinha, me aprendiam desse jeito, eu também replicava fazendo mais assim, EVIs escritos, prontos, impressos e tudo isso, assim. Acho que daí que vem a ideia de também de aprender com outras pessoas. Só que também, assim, quando você vê tudo feito por outras pessoas, fica de olho, assim, porque tem muito EVI que não tá bem feito, assim, é especial nesse último tempo, assim. Muitas pessoas têm perdido a costume de fazer EBI, aí fica meio... Não são muito boas referências, assim. Então, eu te recomendo mais pegar, assim, séries de estudo bíblico prontos, assim. Ou, por exemplo, no Projeto Lucas, ou Descubra João, que são estudos bíblicos evangelísticos prontos, que são EBI mesmo. Você vê como foram feitos, assim, as perguntas, como foram formuladas. Isso vai te ajudar também a pensar, assim, como formular sua pergunta. A gente aprende com outras pessoas, assim. Eu tive a sorte também de compartilhar muito com o Sovarso, com o tal Sovarso, que ele fazia estudo bíblico muito bons, assim. Eu gostava muito dos estudos bíblicos deles, assim. Então, e também ele dirigindo o estudo bíblico indutivo. Então, isso foi legal, assim, ter pessoas assim, que saibam fazer e ver não só como formular uma pergunta, mas também como eles aplicam, assim, na hora do grupo, da dinâmica de grupo pequeno, assim, é legal, assim, ter também essa referência. Mas, tipo, em falta disso, você procura alguns manuais, assim, tipo, essa guia de perguntas, assim, como do Stott, do Jim Peterson, de outros, assim. Então, pense... Agora você vai começar a fazer sua guia de perguntas para estudo bíblico. Aí você já, tipo, tentou fazer sua pergunta, pensou nas pessoas e tudo isso. Agora é hora de botar no papel, no Word, não sei onde você vai escrever. Mas é isso, continue pensando em algumas coisas. Por exemplo, pense no local do estudo. Do estudo, vai ser online, vai ser presencial, vai ser na sala da faculdade, no parquinho, no refeitório, na cafeteria, sei lá, não sei, pode ser muitos lugares em que você pode fazer o seu estudo bíblico. É importante saber, assim, porque dependendo do local, você vai ter que tomar algum cuidado também, algumas considerações, assim. Em especial entre ser online e ser presencial, sempre vai ter uma diferença bem grande. Pense no tempo que você tem para aplicar seu EBI, se você tem 15 minutos, se você tem uma hora, etc. Quem é da realidade da missão no secundarita e com o ensino médio, tem pouco tempo, tem 15 minutos, uma coisa assim. Assim, na faculdade, em faculdade pública, pode ser que tenha pessoa que tenha mais tempo, tipo uma hora para se encontrar e ter um estudo longo, assim, bem aprofundado. Então, você tem que ver, porque isso também vai influenciar quantas perguntas você vai fazer, assim, o texto que você vai estudar. Então, é bom saber o tempo que você tem. Pensa também no tempo que cada pergunta leva para responder, assim. Eu particularmente, às vezes, eu não sigo essa regra do Gustavo Soares, que eu vou falar depois, assim. Às vezes eu faço mais perguntas de observação, mas eu também sei que perguntas de observação são mais rápidas de responder. De fazer, assim, de formular, responder, porque as pessoas vão respondendo certo, é só ir avançando. A ideia é pegando todos os fatos, as informações e que a pessoa tenha em sua consideração para depois interpretar e depois fazer o vínculo com nossos tempos, assim, com nossa vida. Então, perguntas de observação são mais rápidas e perguntas de reflexão e aplicação precisam de mais tempo. Isso é uma coisa que geralmente não vejo muito acontecer. Assim, a pessoa fica muito divertida, sair pegando coisas do contexto histórico, é, o que o texto fala, mas no final não chega na parte da aplicação e aí só fica muita informação e nada de transformações de vidas, assim. Então, é importante pensar nesse tempo que cada pergunta você vai dedicar.
O Gustavo Sobarso, ele sugere formular 4 perguntas de observação, 3 de interpretação, 2 de reflexão e uma de aplicação. Aí, eu geralmente sigo essa fórmula que aprendi com ele, assim, mas, assim, a ideia é ir funilando sempre, né? Se você já sabe qual é a ideia principal do texto, você faz mais perguntas de observação para ir apontando essa ideia principal. A interpretação, a ideia, quando tem 3 de interpretação, eu sempre tento fazer 2 que sejam sobre alguma as ideias que não são principais, mas que ajudam a compreender a ideia principal e fechar com a pergunta que aponta para a ideia principal. Assim, isso que eu gosto de fazer como a de interpretação. Duas de reflexão e uma de aplicação. Geralmente de reflexão eu gosto de fazer uma como mais olhando como para nosso entorno, sei lá, para nossa realidade e outra reflexão olhando para nós mesmos. Assim, eu gosto de fazer um pouco disso, assim, de tentar ver assim como isso, assim, mas nem necessariamente assim, depende muito do estudo bíblico, assim. Às vezes as duas de reflexão são a mesma ideia, assim, que eu vou trabalhando com duas perguntas diferentes. E no final uma de aplicação, porque é uma de aplicação, você procura porque a pessoa faça uma aplicação simples, pessoal, prática, fácil de fazer, assim, que seja concreta, assim. Então, é, é bom seguir esse roteiro, assim, porque como eu falei, a gente vai funilando um pouco a nossa forma de montar as perguntas. Outra coisa também, assim, quando assim, eu pessoalmente faço estudo bíblico indutivo, é seguir a linearidade do texto bíblico e não ficando indo e voltando entre visualização e identificação. Assim, estou observando, interpretei, depois faço uma pergunta de reflexão e volto para a observação, observo outra coisa, depois faço uma de reflexão, uma de aplicação e volto para a observação. Isso eu não acho legal. Eu pessoalmente não gosto, assim, eu fico muito perdido, assim, né? Eu gosto de seguir essa linearidade porque até eu tipo penso assim como essa parte de observação, interpretação, reflexão e aplicação, uma comparação absolutamente tosca assim, que ajuda. De pensar a observação como apresentação, interpretação como a complicação, a reflexão como clímax e a aplicação como desfecho, assim, não é exatamente isso. Vocês entendem, assim, é uma comparação tosca, assim. Mas assim um pouco seguindo como tentando seguir um enredo também na hora de formular as perguntas assim para ir eh, guiando assim, causando as ideias assim que a gente quer trabalhar assim no estudo bíblico no tipo para que não fique confuso. A gente quer que o EBI seja claro. Essa ideia quando a gente prepara esse tipo de pergunta nessa ordem. Um modelo básico que o Sobarso gosta de colocar assim, por exemplo, a Tonica, ela no livro coloca um título, propósito do estudo, uma coisa com contexto, assim, sei lá, glossário com as palavras, assim. Mas acho que é muita informação, assim, em especial quando se coloca no papel, eu acho meio confuso, eu não gosto, assim, de ver, assim, um papel tão, assim, visualmente carregado, assim, porque a pessoa fica meio perdida também, assim. Ficam olhando outras coisas ao invés de focar no texto, assim. E a ideia também, assim, que esse é o assunto também, assim, a ideia é que as pessoas foquem mais no texto e não tanto na folha com perguntas, assim, sempre mais focar no texto. Que, então, essa ordem que o Sovarso fez, assim, pra mim é melhor, assim, porque é mais simples, é mais claro, é mais limpa. Então, você faz a introdução no tema. Você pode colocar um título se você quer também, mas não sei. Aí você pode ser uma pergunta relacionada com o texto do estudo, pode ser uma pergunta quebra-gelo, pode ser alguma coisa dessa só para, tipo, começar a dinâmica de conversar, de interagir, de ganhar confiança entre as pessoas que estão participando. Depois ler o texto, né? Dependendo do contexto, é necessário ter o texto impresso, como, ou cópia extra da Bíblia, ou se for online, o texto projetado. Estou considerando isso é, em caso de pessoas que não sejam cristãs, assim, quem não é cristão não tem a obrigação de levar só a Bíblia ou ter o aplicativo do YouVersion no celular e tudo isso. Então, você tem que ter o texto, assim, para a pessoa ler o texto, que as pessoas precisam ler o texto bíblico. Isso é prioritário. Então, é bom garantir que cada participante tenha sua cópia. Se você quer dar de presente uma Bíblia, mas pode ser que a pessoa depois esqueça a Bíblia. Então, tenha cópias, assim, da Bíblia, ou tenha texto impresso. E isso também, assim, prefira versões contemporâneas. Isso é uma coisa que eu sempre falo.
Mas assim, quando eu estava no Chile e fazia com minha Reina Valera, que é a tradução assim mais assim clássica, mais antiga, eu não fazia muito sentido. Mas quando eu vim para o Brasil e começava a ler a revista atualizada, eu não entendia nada, 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 nada que as pessoas liam. Assim, se eu ia na Mableia, começava a ler a revista atualizada, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada do que esse povo está falando. E realmente é uma linguagem que não é uma linguagem comum do português brasileiro cotidiano. Então, assim, eu como estrangeiro foi difícil para mim, e imagino que pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de linguagem também seja meio difícil. Então, prefiro as versões contemporâneas. A NVI e a NVT são ótimas versões, então podem usar ela. É, e é bom para estudos evangelísticos é, e até para estudo de crescimento. Assim, acho que são versões mais amigáveis assim, na hora de ler o português, se foi um trabalho bem feito. Então, não tem problema de usar essas versões. Assim. Aí, né, 4 perguntas de observação, como a gente já tinha comentado. Mais fácil de formular, mas o assunto é escolher as perguntas certas. 3 perguntas de interpretação. Como eu falei, assim, podem ser acontecimentos ou falas pontuais, assim, de ideias que não são principais, mas que ajudam a interpretar a ideia principal. E sempre tem que ter alguma que encerre com o propósito do autor na hora de escrever esse texto. 2 perguntas de reflexão, que sejam esses vínculos entre o significado do texto com o nosso contexto atual e nossa vida. E uma pergunta de aplicação que seja um desafio prático para os participantes do grupo, né? Para a vida dele. E terminar com uma oração para que esse desafio que a palavra trouxe seja uma realidade em nossas vidas e, como eu falei, a dinâmica de como orar cada líder pode escolher, assim. Então, isso é um modelo básico, pode seguir a risca ou não, assim, mas é uma orientação, assim, e eu acho que é uma guia mais simples do que, por exemplo, o que aparece no livreto da Tonica, mas, tipo, se você acha bom também o formato da Tonica, assim, vai de cada um, assim, mas, assim, em especial no contexto aqui brasileiro, que as pessoas compartilham, assim, a folha com as perguntas, assim, não... Eu não sei se deva ser tanta coisa que a gente deva botar na folha, assim, só que a ideia é tentar deixar ela mais simples, assim, de se entender. Então, alguns exemplos, assim, de como montar, assim, porque a gente pode ter um pouco mais de flexibilidade. Se fosse um estudo presencial de 30 minutos, aí tem introdução, pergunta quebra-gelo, 3 minutos, ler passagem bíblica e orar, 3 minutos, pergunta de observação, 3 sim, interpretação, 2, reservar 8 minutos, desculpem aí, pergunta de reflexão e aplicação, 12 minutos. Aqui estou deixando mais tempo para pergunta de reflexão e aplicação. Porque pode ser que, tipo, realmente precise, assim, de mais tempo, de meditar no texto e tudo isso. E no final, oração e encerramento, 4 minutos, assim. Tô tentando deixar um pouco mais folga, assim, na hora de aplicar o BBI. Mas, assim, eu sei que nem sempre a gente tem 30 minutos fechadinho, porque algumas pessoas chegam antes, chegam depois. Mas, assim, eu faria desse jeito, assim. E eu particularmente, eu sou meio rápido na hora de aplicar o BBI. Eu sei que tem gente que é um pouquinho mais enrolada, mas também é coisa de tempo, assim, de prática, para saber guiar, assim, saber como, tipo, avançar quando precisa, ficar um pouco mais quando não, quando as pessoas não observam direito, ficar um pouco mais, gastar um pouco mais de tempo. Essas coisas você vão ganhando com tempo e experiência. Exemplo 2 assim, um estudo de 15 minutos, assim, sim, tipo, você não tem tanto tempo. Uma coisa que você pode fazer é fazer uma bem-vinda, ler a passagem bíblica e orar, assim, nessa primeira parte, só em 3 minutinhos, né? Um texto como a síntese do contexto bíblico e o significado da mensagem. Aí, por exemplo, você não faz essa pergunta, mas você tenta fazer uma síntese do, da observação e a, e a interpretação, tudo que você viu sobre o texto, tentar explicar o que for relevante para entender bem assim, o significado da mensagem, você explica em 3 minutos, assim, tenta escrever sei lá, 2 parágrafos assim e, e comenta na hora de estudo. E aí você deixa 100 minutos para a pergunta de reflexão e aplicação. Aí você abre para discussão. E oração e encerramento, 3 minutos, assim, você deixa aí esse tempinho aí para fechar, assim, 15 minutos, assim. Também considerando 15 minutos fechados, assim, porque dependendo do tempo de intervalo, nem é 15 minutos.
Mas assim, a gente tem que adaptar assim, também a forma de apresentar o estudo bíblico indutivo pode variar. Eu sei, por exemplo, também que o Luke Ringwood, no livro Cultura Jovem Global, no final ele apresenta como uma forma de estudo bíblico que ele utiliza no Steiger. E ele se baseou no estudo bíblico indutivo, só que ele utiliza isso como para encontro bíblico, com pessoas que não conhecem de Deus. E ele faz o contrário, ele, tipo, observação e interpretação, ele faz as perguntas, e reflexão e aplicação, ele faz, tipo, ele que fala, assim, ele que fala alguma coisa, assim, como para encerrar e desafiar o povo, assim. Mas, tipo, é o contrário, assim, do que eu estou apresentando aqui. Eu, particularmente, prefiro resumir o contexto bíblico e significado e deixar essa parte mais de reflexão, de vincular com nossa vida pessoal, que saia da boca das pessoas, assim, mais do que da minha própria boca, assim, eu acho que é isso aqui que a gente deve fazer, assim, não. Eu acho que é melhor nesse caso, assim, quando a gente tem menos tempo, sintetizar o significado do texto, assim, no seu contexto e abrir para compartilhar entre a gente sobre o que o texto bíblico fala. Sobre como esse texto se vincula com a gente, digo, é mais isso. Por exemplo, aqui é uma coisa que eu fiz, assim, falando da flexibilidade do EBI. Durante a pandemia teve um conselho regional que foi online, e a gente estava estudando a primeira parte do livro de Atos. E aí eu decidi fazer um textinho meio devocional. Aí eu coloquei só um parágrafo do que eu coloquei, porque foi um texto bem curto que eu fiz. E também era Atos 1, de 1 a 3, assim. E aí eu coloquei, se pararmos para pensar, tanto a ressurreição de Jesus como o reino de Deus são partes vitais do testemunho cristão. Que Jesus fica o tempo todo falando disso nesses 40 dias, né? Se Jesus apresentou tantas provas que estava vivo, estamos dando a importância devida à sua ressurreição. Se parte fundamental do ensino de Jesus foi sobre o reino de Deus, sabemos explicar a nossos colegas não cristãos do que se trata esse reino? Então essas são duas perguntas assim que são mais de reflexão. De que se trata a mensagem que a gente está proclamando, se tem a ver com o que Jesus fez, assim, do que Jesus ensinou. Será que o ensino de Jesus é o mesmo ensino que a gente proclama, assim, para quem não é cristão, e para quem é cristão, sim, essas coisas são importantes. Então, era um post breve para o Instagram, assim, tinha que ser breve mesmo. O película era mais aleatório, então tentei deixar o mais claro possível. É, e então foi isso, uma reflexão bíblica com algumas perguntas de reflexão e algum desafio de ação, assim, deixar bem simples, bem curto. Eu acho que, por exemplo, se eu tivesse feito isso num estudo de 15 minutos, daria, assim, porque eu leria o 3 versículos, falaria alguma coisa e jogaria algumas perguntas como para refletir e aplicar. É, aí, dia 5 a gente falou de todo esse processo primeiro, de como montar-se seu estudo bíblico para compartilhar no grupo pequeno. O dia 5 na verdade, não é um dia de tanto trabalho assim, é um dia mais de revisão. Então, ore para que Deus abençoe as pessoas do seu grupo, por meio do estudo bíblico que você preparou. Você já tem praticamente pronto o estudo bíblico indutivo. O que você vai fazer nesse dia é revisar. Então, vou te imaginar seu grupo. Será que a pergunta X está clara para a Alice, que não é cristã? Nem sei o que eu falei naqueles exemplos daquelas pessoas que eu coloquei assim na lista. Será que está clara para a Alice que não é cristã? Será que dá para formular a pergunta com menos crentez, ou sem nenhum crentez, na verdade? Sei lá, acho que dá para formular essas duas perguntas de observação em uma só. Às vezes você tem duas coisas para observar, mas se você junta, você pode fazer uma coisa só em um momento, assim, que as duas perguntas te ajudam a observar essas duas coisas que te ajudam a concluir uma coisa só. Então, pode ser que às vezes você pode juntar duas perguntas em uma. Então, aí vira uma pergunta, como é que chama? Composta. Revisando agora, percebi que essa pergunta de aplicação e de reflexão, preciso de que a pergunta de aplicação seja mais clara e direta ao ponto. Se eu formulo melhor essa pergunta de interpretação, acho que o Gael não vai ficar viajando tanto dessa vez. Acho que o Gael, que era mesmo um cara que ficava implicando e querendo fugir da discussão para outros assuntos, assim. Então é bom, assim, pensar nas suas perguntas e ver de que maneira essas perguntas vão ser respondidas, pensar nas pessoas que vão participar. E aí, nesse dia, você faz as últimas correções, assim.
E aí você veja se precisa compartilhar numa guia de perguntas do seu grupo. Impressa no presencial ou PowerPoint online. Por quê? Aqui na meu a gente está acostumado a imprimir a folha com as perguntas, fazer as perguntas, as pessoas irem acompanhando aí as perguntas no sua folhinha, junto com o texto bíblico, assim, mas eu acredito que não é necessário sempre você apresentar a guia de perguntas, assim, você pode ter sua guia de perguntas você mesmo, e as pessoas só terem sua Bíblia, e as pessoas vão se concentrando na Bíblia e vão te ouvindo, assim, na hora de você formular a pergunta, assim. E mas assim, aí, como eu falei, o que importa sempre é ter o texto bíblico, assim, é isso que é importante. Então, dependendo se você tem a decisão se você quer compartilhar sua guia de perguntas ou não, assim, com impresso, fazer bonitinho, que dê para interagir com ele, mas se você não quer, o importante é fazer a guia de perguntas que você vai guiar, como você vai guiar com essas perguntas, com essa dinâmica, o grupo pequeno, isso que mais importa. Então, nesse dia, agora para que as pessoas realmente sejam abençoadas por meio do estudo que você preparou. Sexto dia, descanse. E aí, eu tenho essa mania de ficar revisando, 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 revisando. E tem um momento que a gente já não, você já fez seu melhor esforço. Ainda mais se você, tipo, dividiu a preparação numa semana. Se você fez com dedicação, com, com tudo que devia ser feito, você já fez seu melhor esforço. Então, também isso tudo não vai esgotar o significado do texto. Ainda lá vai se encontrar mais pérola na Bíblia. Vai ter muita coisa para aprofundar. Você só foi pela camada inicial assim, da superfície do texto bíblico. Geralmente a gente não vai. A gente pode até aprofundar, mas não, ainda dá para aprofundar muito mais. Muito, muito mais. Então descanse, assim. Você se fez seu melhor esforço. Então confie que o Espírito Santo é quem transforma os corações das pessoas. Se for um encontro evangelístico, o Espírito que vai tocar a vida das pessoas para crer no Evangelho. Se for um encontro de crescimento, é o Espírito que aperfeiçoa o caráter do cristão. Então, como sempre, a sua responsabilidade é compartilhar a palavra com fidelidade. Sua responsabilidade não é converter ninguém. Você não converte ninguém. Você não muda ninguém. Você tem a responsabilidade de compartilhar a palavra com fidelidade. Então, nesse tempo, ore para que o Espírito guie o resto. Se você já fez seu melhor esforço, você já tentou apresentar a mensagem da maneira mais clara possível, então descanse, ore, vai regar as plantas, vai dar um passeio, vai passear com seu cachorro, limpa a casa, não sei, vai fazer outra coisa. Mas ora para que Deus, acho que o Espírito realmente, como tem te guiado para preparar o estudo bíblico, também guia as pessoas a ter essa resposta autêntica, essa resposta de obediência, de fé, assim, ao estudo bíblico que você vai compartilhar na hora da reunião. Então, dia sexto, descansar. Descansar. E o dia 7 chegou, que é o dia de aplicar o estudo bíblico indutivo. Aqui eu tenho algumas dicas, porque realmente, assim, cada um cada pessoa tem um jeito de aplicar o estudo bíblico indutivo. Depende muito da tua personalidade, do jeito que você aprendeu. É, assim, não tem certo e errado, assim, do teu jeito como pessoa guiar. Assim, eu já vi pessoas que são mais extrovertidas, que gostam de comentar, de fazer uma introduçãozinha mais, assim, na pergunta. Tem pessoas que são mais introvertidas, que são mais, assim, só fazem a pergunta, mas conseguem, tipo, guiar a discussão, assim, não falar nada durante o estudo bíblico indutivo, mas, assim, consegue manter essa dinâmica, assim, de interação, como nesse desenho que aparece nesse livrinho da Alarumia Ruth Sims, assim, de que tem esse pontinho preto, que é essa pessoa que está guiando o estudo bíblico, e tem as outras pessoas na roda, assim, que podem interagir um com os outros, assim, não tem uma conversa centralizadora, mas está centralizada na palavra de Deus, que as pessoas estão conseguindo chegar a Cristo, no seu estudo bíblico indutivo. Então, esse é o foco, assim.
o importante é ter essa dinâmica assim, de interação assim, fluida, que as pessoas possam entender de maneira clara tudo bem, o propósito do tudo e entender mais de quem deu. Então, primeira coisa, faço tudo em um círculo informal, assim. É, a ideia é estimular isso mesmo, a interação entre as pessoas, assim. Eu sei que tem alguns contextos, assim, que tem muita gente participando, assim, e é meio difícil. Pode ser que nesse contexto você possa fazer, assim, dividir, assim, em grupos menores, assim, os participantes, para que cada pessoa tenha, sei lá, 3 aplicadores, que assim, tem 12, 24, quanto que é o 38? Não, 36, né? A matemática tá boa aqui. Você tá pensando 36 pessoas, dividido em 3 grupos de 12 pessoas, com um líder aplicando o mesmo estudo bíblico indutivo, dá para fazer. Ou se você quer ter a roda inteira, sei lá. Você, nesse caso aí poderia funcionar um pouco mais a lógica de você apresentar um pouco mais sobre observação e interpretação de maneira mais assim como pregação, entre aspas, e deixar aberta para depois pergunta de reflexão e aplicação. Só que como eu falei, assim, quando é um grupo muito grande, só algumas pessoas falam e tem muita gente que fica calado, assim. Então, a ideia do grupo pequeno é isso, que haja interação, que todo mundo consiga falar. Quem é extrovertido, quem é introvertido, quem fala mais, quem fala menos, todo mundo tem essa oportunidade de interagir, que ninguém centralize a discussão, acima, que tenha essa oportunidade da pessoa se conhecerem, se conhecer de Deus, assim, que tenha essa interação legal. Como eu falei, garanta que todo mundo tenha o texto bíblico, tem que ter o texto bíblico. É isso que mais importa, se ter o texto bíblico. É, lembre que o propósito é que as pessoas conheçam a Deus, foque nisso e não em sua performance nem em trazer informações. Às vezes você pode correr o risco de, eu já sei fazer EBI, aí você fica aí meio se achando, coisas assim, ou sei lá. Ou às vezes você fica muito, traga uma informação aqui e só vai jogando informações no estudo e aí não fica legal, assim, porque você só vai ser uma pessoa que traz informações aleatórias e não tem, assim, a pessoa não chega a conhecer mais, assim, o que a Bíblia fala sobre Deus, assim, o importante é que as pessoas conheçam a Deus, é sempre, esse será o evangelístico, o crescimento é que as pessoas conheçam cada dia mais a Deus. Estimular a participação de todo mundo, como eu falei, assim, cada pessoa, introvertido, extrovertido, novo, velho, participando no grupo de estudo bíblico, cada um tem contribuição valiosa na leitura bíblica. Mas também não force a participação, seja gentil. Pode ser que no primeiro estudo que uma pessoa participou que é meio tímida, não quer falar nada e tá tudo bem. Mas pode ser que depois participando ela se sinta mais à vontade para conversar, para falar. Comigo aconteceu uma coisa parecida. Eu sou uma pessoa muito tímida, gente. Então, depois com o tempo eu fui me sentindo mais à vontade para falar da minha vida, como que tu falava comigo. Então é isso, assim, você tem que estimular, mas não forçar, assim, é importante isso, estimular a participação de todo mundo. E também, seja equilibrado entre falar e ouvir. Às vezes nosso estudo pessoal nos deixa muito entusiasmados. Eu falei, é bom estar bem entusiasmado por estudo bíblico, mas não se entusiasma tanto a ponto de querer já sair dando a resposta das nossas perguntas, assim. Deixa o grupo interagir com as perguntas, assim, essa é a ideia. Se você já deixou a pergunta clara, as pessoas vão entender e elas vão responder. Então, tenta focar em formular perguntas e guiar a dinâmica do grupo mais do que você ficar falando, assim. Eu basicamente não gosto de ficar falando, mas tem momentos que eu gosto de falar e eu falo alguma coisa, mas depois fico quieto e continuo aplicando meu estudo bíblico indutivo, porque a ideia é isso, né? Que cada um possa interagir. Também não significa que você não deva falar nada, mas, tipo, seja equilibrado. Se você quer falar alguma coisa que te tocou do texto bíblico, fala também, assim, mas também não centraliza. Você não é a janta, como falando. A janta é, tipo, é o estudo bíblico, é a palavra de Deus, você conhecerá a Deus, assim. Você é só quem trouxe, quem preparou a janta que todo mundo pôde participar e conversar e conversar todo mundo e aprender um pouco mais de Deus e etc. Como sempre, evite o crentez e converse com membros cristãos do grupo para evitar essa linguagem, considerando que podem participar pessoas não cristãs. Agora há pouco uma menina me chegou me falando assim, de um grupo aqui do interior ali, perguntando que tipo, ela começou um grupo no integral, assim, da sua faculdade federal, e estava participando gente cristã e gente que não é cristã. E aí eu tava no dilema se dividia grupo entre cristãos e não cristãos, ou se deixava todo mundo junto.
E aí eu comentei, assim, uma alternativa quando você é novo, assim, tem pouca gente, mas tem, tipo, vários que não são cristãos, é realmente entrar em um acordo com quem é cristão, assim, porque eu acho que se a pessoa tem claro que também o propósito da Aliança Bíblica Universitária é que as pessoas também que não são cristãs tenham essa oportunidade de ouvir de Deus diretamente, assim, por meio da palavra de Deus, por meio de um estudo bíblico. A ideia é que quem é cristão tem que facilitar, né? Tem que facilitar, não tem que trabalhar, assim, essa ideia. E então, nesse aspecto, assim, por exemplo, fazer o estudo bíblico vai ser mais focado numa perspectiva evangelística e você tem que conversar com quem não é cristão, com quem é cristão, digo, para não falar, assim, nessa linguagem super eclesiástica, para não sair dando resposta de todas as perguntas, achando que sabe tudo. Mesmo que saiba, não fica falando a resposta. Deixa que as pessoas não cristãs interajam com o texto, que é tipo isso, né? Então, se você tem um grupo só com pessoas não cristãs, se tem duas pessoas cristãs guiando o estudo bíblico, tudo bem, porque são a maioria cristã, que não é cristã e estão com uma abertura suficiente como para se sentir à vontade de fazer suas contribuições, assim. Mas se você não tem essa oportunidade, se não sei, são poucas pessoas e já tem um grupo e tem algo como metade não cristã e metade cristã, aí é importante falar com quem é cristão e falar, gente, a gente vai fazer só uma reunião por semana, mas pelo amor de Deus, colabore, não atrapalhe, a gente está aqui no propósito de alcançar mais estudantes com o Evangelho de Cristo. Então, evite o crentez, evite essas amostras, assim como de sabedoria evangélica e tudo isso. Aqui a gente está tentando ser o mais claro possível, em especial para quem não é cristão. Tente avançar fluidamente nas perguntas, isso é também um desafio. Se há uma coisa importante a ser observada antes de passar para a próxima pergunta, oriente o grupo a achar a resposta. Às vezes você faz a pergunta e você viu que, não formulei bem essa pergunta. Deixa eu tentar reformular uma pergunta. Se a pessoa não está entendendo na hora, você pode, como você fez o estudo bíblico, você tenta formular de outro jeito, tentar explicar mais o que você quer perguntar. Não avance se a pessoa não observou uma coisa que é importante. Então, eu falo sempre que as perguntas de observação são rápidas, mas se a pessoa não sacou, as pessoas não sacaram de primeira, fica mais tempo, assim, é isso. É, mas é tipo. E outra coisa, se a pessoa já indo para a parte de interpretação, reflexão, antes de observar bem, porque as pessoas já. Alguns já sacaram, assim, já querem, tipo, aplicar na sua vida e tudo isso. Chama ele para recuar, vamos para trás, vamos continuar a observação, pelo amor de Deus. Continua na observação, vamos ver o que o texto bíblico fala. Eu sei que esse assunto é importante para você, mas vamos conversar disso mais para frente. A gente vai ter um momento para conversar disso mais para frente. Então, é importante a pessoa ir avançando nos estudos assim de maneira mais gradual, assim, para não bagunçar. Porque se a pessoa que fica indo, você deixa muito a pessoa falando. Também não dá para cortar de maneira grotesca, assim, mas tipo, saber falar. Para um pouquinho, vamos falar disso mais pra frente. Tem uma pergunta que a gente vai conversar disso. Tenta para voltar em observação e interpretação, porque é importante, né? A gente sabe que tem que ter uma boa observação e interpretação para saber bem o significado do texto dos primeiros autores. Então, ajude a manter o foco. Sempre mantenha o foco da linearidade do estudo bíblico contínuo. E é isso que eu falei também, que tem participantes, sejam cristãos ou não, com a tendência de puxar a conversa para temas que não têm a ver com o texto bíblico. Aí, filosófico, de doutrina, de circunstância. Assim, por exemplo, eu estava fazendo uma pregação agora de Colossenses, de 1:15 a 23, e numa parte, sei lá, assim, vou fazer uma viagem aqui. Tem uma parte que ele fala sobre que, tipo, foi da hora do Pai que nele, que em Cristo habitasse toda a plenitude, né? E a plenitude aparece a palavra que chama pleroma, né? E aí, pessoal que às vezes estão meio dentro das coisas, assim, fica viajando no pleroma, assim, é o pleroma, conversa filosófica, hein? E assim, eu não sei se o apóstolo Paulo estava pensando nisso na hora de falar do pleroma, assim, porque é uma palavra, né? A plenitude é uma palavra, assim, então. Só que às vezes a pessoa fica aqui, quer viajar para lá, sei lá, puxando o assunto para outro lado, sabe muito sobre um aspecto, assim, sei lá,
da teologia do apóstolo Paulo e querem falar, ou sei lá, nossa, mas não acho muito relevante essa conversa, por que que a gente não fala sobre, sei lá, sobre... Então, tem gente que gosta de puxar para outra coisa, ou tem classe que conversa que assim, ai, calvinista, arminiano, assim, que, ai, que conversa chata, aí tem que, você tem que, tipo, ver, assim, porque tem assunto que não vale a pena, assim, realmente, assim, vale, meu amigo, vamos voltar pro texto, assim, dependendo da confiança que você tenha com uma pessoa também, assim. Mas assim pode ser. E essa é outra coisa. Pode ser que até o assunto seja interessante de tratar, sei lá, assim. Porque é como um problema do mal, se chega uma pessoa falando, ah, porque se Deus é bom, porque é sofrimento do mundo, clássica pergunta, teodiceia, tudo isso, né? É, e teodiceia é a palavra, né? Eu tô viajando aqui já, tô terminando aqui, já tô cansado. Mas assim, essas perguntas assim de às vezes tem algumas perguntas assim mais clássicas, não sei assim, ah, o que que a Bíblia fala sobre, sei lá, sobre o meio ambiente, sei lá, será que Deus se importa com a criação, com o meio ambiente, com a natureza e tudo isso. E você pode ter pode ser dar uma bela reflexão, pode dar um belo estudo bíblico, assim. Então, se for claro o assunto, sugiro assim que em uma próxima oportunidade a gente pode trabalhar esse assunto. Você pode falar, nossa, você falou um assunto que é muito legal. Mas assim, a gente agora está trabalhando esse aspecto. Vamos assim anotar o que você queria falar e vamos dedicar um tempo específico para falar do assunto, porque acho que até por ser que uma pessoa que é mais nova se sinta contemplado. Mas por outra parte, e também você fala, a gente pode trabalhar isso com mais profundidade do que nesse momento aqui, que não vai dar para fazer isso. E aí você fala assim, mas vamos continuar aqui no nosso estudo bíblico, porque a gente veio estudar desse texto em especial. E vamos para frente que a Bíblia tem muito a nos dizer sobre o assunto. Vamos continuar aqui, focando aqui. Mas assim, se você falou que vai trabalhar de assunto no futuro, trabalha mesmo. Se não deixa assim, ah, vamos fazer e depois não faz. Assim, faz. Pode ser bom para você, para ele, para todo mundo do grupo que está participando. Então, pode ser que, sei lá, daqui a 2 semanas você só tenha um estudo só para trabalhar sobre, sei lá, o que a Bíblia fala sobre, sei lá, aquecimento global, devastação ambiental, todas essas coisas. Eu chutei um tema assim bem aleatório assim, mano. É, mas é isso, seja gentil na hora de convidar as pessoas a, a focar de novo no texto bíblico e as perguntas, como eu falei aqui. É, agora sim, para ir encerrando, é, isso também apareceu no livrinho da Ala Lunha Ruth. Sim, isso aqui é uma frase no começo, essa primeira frase sim, é uma que eu sempre ouvi falar do Gustavo Soares, ele, um AVU está sempre uma geração estudantil da extinção, assim, ele sempre falava isso, todo mundo ficava, ah, não, meu Deus, por que que tá perto de morrer, assim. Mas assim, a gente fala isso também pela coisa da renovação de liderança, que se a gente não fazer uma renovação direito, o grupo pode morrer daqui a 2 anos, uma geração, etc. Só que aqui a minha Ruth Siemens, ela fala em relação a quais são as coisas que vão ser mais importantes na nossa prática missionária. E aí ele fala que cada geração deve avaliar periodicamente seu programa em suas ênfases para estar segura de que outras atividades e preocupações não vão tirar o estudo bíblico do lugar que lhes corresponde. Os estudantes não resistem a um estudo bíblico sério. Eles querem conhecer a Bíblia. E, e outro dia tava falando, a gente tava até comentando no TMR uma menina lá que tava falando do Descura João, que estão estudando juntas, assim, essa série de estudos evangelísticos. E uma pessoa se conheceu a Cristo por meio desses estudos, assim. E outra pessoa que ouviu falar sobre o assunto também se interessou e também queria participar. Então aí a gente vê que a geração tem mudado, a situação tem mudado, mas ainda tem estudantes que querem conhecer a Bíblia. Então a gente sempre tem que se perguntar assim, o que a gente vai fazer de prioritário? Assim, a gente pode fazer muita coisa na Bíblia. E a iniciativa sempre vão existir, esse trabalho sempre vai existir, evento sempre vai ter, mas assim, qual o papel assim do estudo bíblico, assim,
em nosso ministério. Assim, qual, e aí ela fala, assim, que, tipo, sempre a gente tem que se avaliar porque a gente sempre tem que considerar que o estudo bíblico tem um lugar que ele corresponde, assim, que é um lugar que é importante, que a gente tem que reconhecer que é, tipo, faz parte, assim, fundamental da nossa prática missionária, de evangelização, de discipulado na ABU, é, é o estudo bíblico, e em especial usando o método indutivo. Então, em especial quando eu vejo essas histórias como desses estudantes, assim, que realmente tem gente que, chega a conhecer a Jesus por meio da Bíblia, e outras pessoas que são cristãs também se interessaram, quer saber mais sobre a Bíblia. As pessoas, se você faz o negócio com seriedade, com honestidade, fazendo o seu dever de casa, como aqui fala, os estudantes não resistem a um estudo bíblico sério. Se você faz a coisa realmente com dedicação, assim, vai ter gente que vai realmente querer estudar a Bíblia, como o Salvador também falava sobre assim. Vai ter gente que vai, tipo, saber que tem comida boa e vão querer ir lá comer uma janta na tua casa, assim. Então, famintos vão ser saciados. Então, é importante, assim. Eu acho que por isso também para mim é uma coisa tão importante falar sobre estudos bíblicos, nesse caso estudo bíblico indutivo, porque realmente assim faz parte da realidade da missão estudantil e que ainda a gente vê como pessoas estão interessadas assim por conhecer mais de Jesus e podem conhecer assim diretamente da fonte, né? Ir na própria Bíblia e conhecer mais sobre Deus. Então é basicamente isso que eu queria compartilhar sobre é, o estudo bíblico indutivo, como planejar para fazer um estudo numa semana. E aí a tarefa número 3 assim, que seria para terminar esse módulo, seria preparar um estudo bíblico para compartilhar com um grupo pequeno. Aí você pode ver se você vai fazendo um núcleo na escola, na faculdade, no grupo pequeno da igreja, na ABP, sei lá. Pense aí num texto que você escolheu, prepare seu estudo bíblico e, e uma coisa assim, no módulo que eu dei lá no curso de férias, assim, e também sempre eu me ofereço para revisar o estudo bíblico no tio. Agora, por motivo de paternidade, eu não vou conseguir fazer isso, vai nascer minha filha daqui a pouco. Aqui vai nascer em setembro, né? Depois dessa fase mais inicial, aí eu vou voltar mais na ativa, na missão estudantil, assim, mas assim, tem os outros obreiros da BUB, se você está em outra região, você pode perguntar para assessores auxiliares, geralmente também sabem como fazer um estudo bíblico indutivo. Se você já montou seu BI, você ainda está um pouco inseguro, você pode perguntar, você pode tirar dúvida. A gente está aí, assim, disponível. Tem gente no grupo local com bastante experiência, assim, alguns veteranos. Então pode perguntar, pode pedir para revisar, se a pergunta está tão clara, se faz sentido o estudo que você preparou. Então meu convite é fazer seu estudo, não só uma, muito para você compartilhar no contexto da missão estudantil. E também sempre tá, se você quer também um retorno de alguma pessoa com um pouquinho mais de experiência no assunto, perguntar assim, então. Mas eu também estou para aqui, se você quer me escrever assim no e-mail, tudo isso. Eu só sei que, tipo, no final desse de 2023 não vou poder responder muito, mas já em 2024 já vou estar mais ativo, assim, de volta na missão estudantil. E é isso mesmo. Algumas referências que eu utilizei aqui para preparar. O livreto da Lumia Ruth, o livro da Lumia Ruth Sims, Estudo Bíblico Criativo, acho que dá para comprar agora na Amazon, o e-book. O Estudo Bíblico Indutivo da editora da Tonica, né? Esse livro que também não está sendo vendido, mas esperamos em breve ter uma reedição. A Aventura de Estudar a Bíblia, do Carlos Jan que acho que dá para achar de graça ainda no site da Certeza Argentina. É, do Gustavo Sobarson, né, que foi essa guia com que eu aprendi a fazer os estudos bíblicos indutivos do Joel Chile, dá para achar também de graça por aí. Encontro Bíblico, que foi um dos primeiros materiais que foram traduzidos pela IFES, assim, na América Latina, publicado no Peru, da Dalum. Estudiamos a Bíblia juntos, é um material novo que foi feito pelo obreiros lá do México, da ABU do México. E tem também, fala do sueco, fala do método indutivo e também fala do manuscrito. Do manuscrito é uma coisa que a gente não tem comentado muito aqui na BOB, mas esse é um livro que fala mais em detalhe do que como funciona o método manuscrito, assim. Então, também, se você ficou curioso sobre o método manuscrito, está nesse livro do Estudiemos a Bíblia Juntos.
Tem esse livro também do Howard e William Hendricks, que é Vivendo a Palavra, Vivendo na Palavra, que está publicado em português, assim, está em físico, em digital. Aí você pode se aprofundar mais um pouco sobre, nessa parte mais do O e A, né? E tem esse mais parrudão, que é do Bauer Trainer, que é Industrial Bible Study. Aí também conta um pouco da história, de como foi criado, o estudo bíblico indutivo e tudo isso. Mas isso foram basicamente a referência que eu utilizei para fazer a oficina de EBI. Ah, e tem também esse livreto em inglês também, que é da Criticism Ideas for Lively Bible Studies, uma coisa que chama da Alum, que também tinha um DVD, assim, isso eu peguei um material lá no GV Chile, que estava na biblioteca do GV Chile. É muito bom esse material da Alum. Ela ensinando a fazer estudo bíblico indutivo. É muito legal ver a velhinha lá fazendo isso, assim. Muito tempo ela ensinando e ela gosta muito de ensinar as pessoas a estudarem a Bíblia. Tem também alguns vídeos, assim como tem algum vídeo da Intervarsity sobre como guiar um estudo bíblico indutivo, assim como dica de como tragar seu encontro bíblico. E é isso, basicamente, que eu queria compartilhar aqui nesse módulo, assim, sobre estudo bíblico. De como preparar em uma semana, assim. De como você utilizar o estudo bíblico indutivo para preparar uma guia de perguntas, assim. E fazer isso ao longo de uma semana para ficar mais fácil, mais tranquilo, mais fazer com mais responsabilidade, então não fazendo de última hora. E espero que assistiu aqui esse negócio totalmente improvisado, feito assim em um dia só, rapidinho, só falando sem nenhum roteiro, além desse PowerPoint. Aprenda alguma coisa, se vocês querem compartilhar, assim, aprender para também depois ensinar para outras pessoas como fazer tudo bíblico indutivo. E aí vai ficar aí, depois você pode me falar se tem alguma coisa que tenha alguma dúvida, se tem que refazer alguma outra coisa. Desculpem aí se eu falo meio errado, quando eu não escrevo o que eu vou falar, eu falo meio errado, apressado, meu sotaque é chileno que corta muita letra, então aí... Mas enfim, espero que você tenha entendido. Se você não entenderam, bota no... não no... tipo, no X do YouTube, bota no 0.5, sei lá, pra ver se dá pra entender um pouco mais chileno falando rápido aqui. E é isso. Até uma próxima aí, presencialmente, não sei, ou online, quem for ver aí. Um abraço, Deus abençoe vocês.